O software Proelétrica é um software para projetos elétricos de baixa tensão, cálculo e dimensionamento e detalhamento da fiação, tubulação, dimensionamento de SPDA, projeto de instalações de placas fotovoltaicas on-grid, cabeamento estruturado, loteamento com locação de postes e iluminação e detalhamento de automação residencial. O software Proelétrica é um aplicativo do AutoCAD, do ZWCAD, do BricsCAD, do G-StarCAD. É recomendado, antes de qualquer instalação ou até mesmo aquisição do software Proelétrica, que seja verificado no nosso site, a partir da opção de requisitos do sistema, todas as configurações mínimas e recomendáveis de instalação e utilização, e principalmente as versões que estão compatíveis, as versões dos softwares CAD que são compatíveis com o nosso software Proelétrica. Tudo isso você visualiza a partir das opções requisitos de sistema no nosso site. Dentro da ferramenta CAD, o software é instalado e cria-se esta barra de ferramenta. Esta barra de ferramenta é onde vão estar todos os recursos e todos os comandos do software Proelétrica. A ideia de se criar uma ferramenta ao qual utilize uma plataforma CAD é a possibilidade de pegar toda uma arquitetura que já foi feita em CAD e aproveitar para dar continuidade ao projeto elétrico de baixa tensão. Você pode abrir a arquitetura e configurar as suas opções de unidade e dar seguimento com o projeto elétrico. Também é importante entender que o software tem dentro de suas opções, na parte principalmente de criação de arquitetônico, a possibilidade de desenhar paredes e também de lançar aberturas. Então, caso você não tenha uma arquitetura e queira desenhar uma arquitetura simples em 2D, o software Proelétrica também te traz essa opção. É bem simples o comando, por exemplo, de lançamento de paredes, onde podemos fazer até algumas configurações como a largura, o layer, e ao clicar em OK, podemos desenhar colocando as suas medidas. Por exemplo, vou fazer aqui um pequeno cômodo, colocando as medidas e finalizando o comando com a opção para fechar essas paredes. Na mesma opção, no mesmo comando de arquitetônico, podemos utilizar opções para lançamentos de portas, janelas e colocando principalmente a opção que necessitamos, como portas abertas com arco, reta. É selecionar e fazer a inserção a partir de comandos do software. Então, temos dentro do software uma ferramenta simples, mas uma ferramenta eficaz também para o lançamento de arquitetura. E claro, a ideia principal é aproveitar uma arquitetura existente. Com a arquitetura lançada, podemos então partir para a parte dos projetos elétricos, principalmente com o lançamento dos pontos. Alguns pontos podem ser lançados de maneira automática, utilizando ferramentas automáticas e também de maneira manual. E outros podem até ser feitos dimensionamento, como é o caso do cálculo luminotécnico. O software Proelétrica tem uma ferramenta para o cálculo luminotécnico. Uma vez selecionada a ferramenta, podemos selecionar o ambiente e, a partir do método de lumens, podemos realizar o cálculo e o dimensionamento da quantidade de luminárias. Nessa ferramenta, inicialmente podemos trabalhar com um ambiente sem luminárias, ou seja, somente lâmpadas, e escolher dentro do cadastro do software a lâmpada que queremos utilizar.
Uma vez selecionada a opção de se trabalhar com luminárias, o software também tem um cadastro de luminárias dividido em específicas, de interiores, industriais e comerciais. Uma vez selecionado a luminária, você pode indicar a quantidade de lâmpadas e a potência que deseja trabalhar. O software já traz o fluxo luminoso dessa luminária selecionada. Para a parte de cálculo, nós vamos utilizar a iluminação e as opções da quantidade de lux partindo da nossa NBR ISO 8995 ou até mesmo pegando como referência a antiga 5413. Basta você selecionar clicando na norma que deseja e pegando aqui a classe de utilização do ambiente e a sua subclasse. E o software já utiliza os dados de iluminação em lux. Também para as opções do dimensionamento, temos toda a parte de informação do ambiente, com os comprimentos, larguras e altura útil. Com relação às cores, as refletâncias de forro, parede e piso. O ambiente com relação à manutenção é sempre limpo, médio ou sujo, para determinar o fator de perda de luminosidade. Conforme você vai colocando as informações, automaticamente já vai aparecendo o resultado. Conforme há alterações, o software já atualiza as informações automaticamente. Podemos gerar um relatório. Vamos criar aqui o relatório do nosso dimensionamento e do luminotécnico. Vamos colocar o nome do ambiente como quarto de dormir. Clicando em OK, podemos visualizar o relatório. O relatório ele traz aqui as informações do ambiente, traz toda a parte relacionada à geometria, à luminária, à utilização, os fatores que estão sendo levados em consideração, o cálculo e o total de luminárias calculada. Ao clicar em inserir, o software já abre automaticamente a nossa ferramenta relacionada à simbologia, o nosso cadastro de simbologia, e dentro do cadastro de simbologia temos principalmente as simbologias da 5444 e uma série de outras simbologias que já estão cadastradas. Também é importante dizer que o software é totalmente aberto ao cadastro de novas simbologias. Caso você queira, você pode cadastrar novas simbologias para a parte de luminárias, tomadas, telefones, o que você precisar. Selecionado a simbologia, no meu caso eu vou pegar uma luminária 2x32, clico em inserir, indico a rotação que eu desejo e clico em OK. E a partir do cálculo foi inserida a nossa simbologia. A ferramenta ela pode continuar inserindo caso você queira. Uma outra ferramenta interessante na parte de inserção de simbologias é a possibilidade de você centralizar uma simbologia dentro do ambiente ou distribuir a simbologia de iluminação em um determinado ambiente. Você pode selecionar o tipo de luminária que você deseja. No caso de centralizar, é só clicar dentro do ambiente e confirmar para que o software centralize essa luminária no ambiente. Já para a distribuição, basta selecionar a opção distribuir, selecionar o ambiente e indicar a quantidade que você deseja, o número de linhas e o número de colunas. E o software automaticamente já faz esta distribuição. Por se tratar de uma ferramenta CAD, também podemos utilizar recursos como copiar, colar. O software tem uma ferramenta que é o Utilitários, e dentro da ferramenta Utilitários, ele traz opções como
copiar, cópia múltiplas, mover. Então são opções que você pode selecionar, por exemplo, para fazer o lançamento das demais simbologias em outros ambientes. Então eu posso colocar outras simbologias de iluminação, por exemplo, utilizando opções de copiar. O software também tem uma ferramenta para fazer o lançamento e a distribuição de tomadas. Mas antes de fazer esse lançamento, vou mostrar uma configuração interessante, que é a configuração da escala de desenho e as configurações do nosso DWG. Eu percebi que as minhas simbologias estão saindo grandes, então eu posso diminuir a partir da escala do desenho e fazer um lançamento de simbologias com tamanhos menores. Toda essa parte de configuração, por se tratar de uma ferramenta CAD, pode ser utilizada. Para fazer o lançamento de tomadas, podemos fazer o lançamento de tomadas manualmente ou utilizar o nosso assistente de projeto e, a partir do assistente de projeto, fazer a distribuição de tomadas. Podemos fazer o lançamento de tomadas em um ambiente, selecionando dentre as opções de tomada a simbologia que a gente deseja fazer o lançamento. Vou pegar uma tomada baixa de 30 centímetros e aqui eu visualizo a sua simbologia. Clico dentro do ambiente, o software me abre a ferramenta. Nesta ferramenta eu posso colocar a quantidade de tomadas que eu desejo, o espaçamento entre elas, deslocar do ponto inicial, espaçamento mínimo nos cantos. Todas essas opções são possíveis de se fazer uma vez configurando. Também podemos trabalhar com potência conforme a quantidade. Aqui temos uma pequena descrição do número de pontos e tomadas, uma pequena ajuda trazendo informações da norma. E depois de todas as configurações feitas, clico em OK e o software me dá uma visualização prévia de onde será lançada essas tomadas. Eu posso clicar em inserir, modificar ou não inserir. Clicando em inserir, o software lança as tomadas conforme as orientações que eu preenchi. E notem como é simples fazer esse lançamento e até lançamento em outros ambientes irregulares. Basta só selecionar, clicar, configurar e será feito o lançamento. Como eu comentei, também é possível você selecionar uma tomada específica, por exemplo, uma tomada para chuveiro bifásica. Nossa tomada para chuveiro bifásica é uma tomada de 4.500 watts. Antes mesmo de fazer o seu lançamento, eu quero fazer algumas configurações. Então eu habilito a informação modificar e clico em inserir. Nessa simbologia eu posso alterar a potência, por exemplo, vou pôr 6.500 watts. Se eu desejar, eu também poderia mudar a unidade, o fator de potência, sua referência, sua utilização. Poderia excluir da listagem a caixa 2x4 ou a tomada para chuveiro bifásico. Então poderia fazer algumas modificações antes mesmo de fazer o seu lançamento. Clicando em OK, é só posicionar a tomada no local que eu desejo fazer o seu lançamento. Lembrando que também é possível utilizar as opções do utilitário, como por exemplo o copiar, o mover, o espelhar. Eu posso copiar uma tomada e fazer o seu lançamento em outro local. Para fazer o lançamento de interruptores, posso entrar na minha ferramenta de lançamento de simbologias e escolher os interruptores. Temos interruptores 3-way, 4-way, de uma seção, 3 seções. Nas opções de interruptor com letra S, temos o triplo, o simples, o paralelo, o intermediário, o duplo, o bipolar. Aqui também vamos encontrar uma variação grande na simbologia de interruptor com círculo e linha. Basta selecionar a opção, clicar em inserir
e posicionar o interruptor aonde você desejar. Para fazer o resto do lançamento, só vou desabilitar aqui a opção do modificar. Irei colocar no ponto desejado. E também vou habilitar uma opção de continuar inserindo pela opção de inserir. E aí posso posicionar e de uma maneira mais rápida fazer a inserção nos demais ambientes. Posicionando nos locais que eu desejo. Finalizando a inserção de todos os interruptores. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, usando mais uma vez o meu utilitários, mover e colocar ele no ponto exato. Uma vez feita a inserção dos interruptores, preciso fazer um pequeno passo para que o software passe corretamente os retornos. É o atribuir interruptores. Entrando no assistente de projeto, atribuir interruptores, pego interruptores e campainha. Esse passo é bem simples e importante. Se esse interruptor aciona essa luminária, eu preciso fazer com que o software reconheça esse conjunto. A atribuição pode ser feita a partir de um ponto de comando ou não. Isso você escolhe no momento de fazer. Ao clicar em OK, por exemplo, o interruptor com a letra A aciona a luminária com a letra A. E assim sucessivamente, eu vou fazer para todos os meus interruptores. Notem que a sequência já é feita automaticamente. O software já coloca na ordem alfabética. E eu vou reconhecendo aqui atribuindo todos os meus interruptores com as minhas luminárias. Dessa maneira, ao fazer o dimensionamento da fiação, o software vai passar os retornos corretamente. Feito toda essa parte de atribuição, um próximo passo é fazer o lançamento do quadro e logo em seguida fazer a distribuição do circuito. O quadro também está dentro das opções de simbologia. Ao entrar numa simbologia, selecionar, por exemplo, um quadro de distribuição, clicar em inserir, o software abre os dados do meu quadro de distribuição, como por exemplo, a alimentação, a demanda, a tensão. É importante dizer que você pode especificar manualmente essas tensões. Também podemos selecionar uma concessionária. Podemos definir dentre as opções de concessionária. O software traz uma lista com todas as concessionárias que ele tem cadastrado. E você, dentro dessa lista, você pode selecionar a sua concessionária e o grupo, se é uma unidade consumidora ou ramal de ligação, além do esquema. Clicando em OK, eu vou selecionar tudo que pertence ao meu quadro e automaticamente o software coloca o símbolo no centro de carga, mas você pode posicionar o quadro no local que você desejar. E logo em seguida, dar o nome ao seu quadro. Feito isso, também podemos agora fazer as opções de ligação entre as simbologias a partir dos tubos. Para lançamento dos tubos, nós temos um lançamento automático a partir do inserir tubulação. O inserir tubulação pode ser feito por ambiente. Podemos selecionar as opções, selecionar o tipo de tubulação, se o eletroduto é rígido ou flexível, a variação, se é pelo teto, e clicando em inserir e dentro do ambiente,
o software já faz o lançamento automaticamente. Notem que é clicar dentro do ambiente e reconhecer esse lançamento. E automaticamente, o software já faz esse lançamento da nossa tubulação. É claro que, por se tratar de uma ferramenta automática, pode ser que você precise fazer algum tipo de ajuste, né? E você possa, por exemplo, você precise apagar e refazer um lançamento de uma tubulação. Esses lançamentos de tubulação, eles podem ser feitos de maneira manual. E aí eu posso selecionar o tipo de traçado, como direto, em arco, indireto. Por exemplo, selecionando a opção em arco, ele permite que eu faça uma angulação. Vou até utilizar essa opção para ligar o meu quadro aos outros ambientes. Uma maneira aí simples de fazer esse lançamento. E interligo os meus ambientes a partir do meu quadro. Feito o lançamento do quadro, feito também o lançamento dos elementos de tubulação, eu posso partir agora para a distribuição do circuito. No assistente de projeto, temos o distribuir circuito. Uma vez selecionado as opções de distribuir circuito, o software abre todos os pontos e as possibilidades de se fazer a distribuição do circuito. Nessa lista, por exemplo, eu posso selecionar itens e definir o circuito. E ele já me apresenta o circuito e a carga total em VA. Também posso trabalhar selecionando na tela. Eu quero pegar, por exemplo, esta tomada, esta e esta, e fazer com que ela faça parte do próximo circuito, o circuito 2. Selecionando na tela, fica mais fácil de você visualizar as tomadas que farão parte de um mesmo circuito. Então vou pôr aqui no próximo circuito, essa daqui num próximo circuito, sempre selecionando na tela, visualizando as informações e definindo o nosso circuito. Por último, sobrou aqui a nossa tomada para chuveiro bifásico, ela ficará no circuito 6. E aqui eu tenho o total de circuitos e as cargas nos circuitos. Entrando nas propriedades do circuito, posso fazer o cálculo da demanda, criando e informando a demanda ou o grupo deste circuito. Então, por exemplo, o meu circuito 1 é um circuito de iluminação de uso geral. O meu circuito número 2 é um circuito de tomadas de uso geral, e assim sucessivamente. Informando as opções de circuito, depois eu posso pedir para calcular a demanda do circuito e ele vai me informar a demanda. É importante colocar todas as opções, todas as informações, para que ele depois consiga calcular esses nossos circuitos. Eu vou aplicar aqui as informações, clicar em OK, e ele já me traz junto ao símbolo o número do circuito. Agora que eu fiz praticamente todo o lançamento, já é possível gerar o dimensionamento da fiação. Clicando nas ferramentas de dimensionamento, a primeira ferramenta é o de dimensionamento da fiação. Eu posso selecionar o meu quadro. Clicando em OK, o software vai ler as rotas e os caminhos e vai me trazer os métodos de cálculo. Temos a capacidade de corrente, a queda de tensão e o critério de bitola mínima.
Podemos visualizar com relação à capacidade de corrente as opções de fios e cabos isolados, selecionando a opção desejada e até mesmo visualizando o método a partir de uma janela à parte, onde ele traz as informações a partir do que eu selecionei. Também podemos escolher as informações relacionadas aos fatores de agrupamento, criar informações personalizadas e também o tipo de fiação, se o nosso material será cobre ou alumínio. Clicando em OK, será aberto a janela do dimensionamento, onde vão se apresentar todos os circuitos e os resultados pela queda de tensão, capacidade de corrente e pelo critério de bitola mínima. Além das bitolas, também será apresentado a proteção. Podemos alterar todos os resultados. O software traz a possibilidade de você fazer alteração do número de fases, tensão fase neutro, carga total, se você quer ou não alterar o fator de potência, circuitos agrupados, se você deseja corrigir o fator de correção por temperatura, é visualizada a tabela 40 da 5410, então uma série de opções você pode utilizar antes mesmo de confirmar as informações. Podemos gerar o relatório, esse relatório pode ser resumido, detalhado, personalizado numa planilha que pode ser aberta no Excel e também no nosso DWG. Ao clicar em OK, vou salvar e já vai ser visualizado as informações da memória de cálculo, o circuito, as fases, o dimensionamento pelo critério de capacidade de corrente, queda de tensão e bitola mínima, bitola utilizada e a proteção para todos os circuitos. No término, eu posso solicitar para que seja inserido a nossa fiação. O software vai detalhar automaticamente a fiação. Então vamos aguardar que o software gere o detalhamento automático e a gente vai visualizar o detalhamento. Às vezes o software solicita aqui uma linha de chamada e a gente lança a partir da linha de chamada. Claro que todo esse detalhamento depois pode ser refeito, editado, pode ser melhorado, né? O software tem várias ferramentas. Esse é um detalhamento padrão, mas aí eu posso fazer as alterações que eu desejar. Terminando aqui o lançamento. E eu tenho a fiação detalhada. Ele traz a bitola, ele traz o circuito, toda a informação. A bitola do chuveiro, do terra, todas as opções para minha visualização. Lembrando que tudo isso pode ser configurado. Entrando nas configurações avançadas do software, eu posso fazer nos parâmetros de desenho da fiação as alterações que eu desejar, até mesmo do número de cores. Posso utilizar ou não prefixos, posso indicar a bitola que eu desejo que não seja apresentada, posso alterar os afastamentos entre os grupos, tudo isso eu posso editar para melhorar o meu detalhamento. E aí eu posso apagar a visualização, posso apagar as opções da fiação que foi lançada. E lançar novamente essa fiação agora com a nova configuração. E aí você vai visualizar a diferença, né, do lançamento, uma vez feito com a configuração padrão e agora feito com
a opção das configurações. E ele já lança, e eu posso alterar várias outras configurações conforme a minha necessidade, conforme eu desejar melhorar ou não o meu detalhamento. E agora eu tenho um novo detalhamento, conforme as configurações que eu venho fazendo. Dimensionado a fiação, eu também posso fazer o dimensionamento da tubulação. Entrando em dimensionar eletrodutos, o software abre a ferramenta para o dimensionamento do eletroduto. Eu tenho as configurações de dimensionamento pela taxa máxima de ocupação e também levando em consideração o número de curvas. Caso eu queira, eu posso selecionar uma única bitola e a partir dessa bitola selecionada, o software me fala se está ok ou não o meu dimensionamento. Clicando em aplicar, todos os meus tubos estão dimensionados e caso eu queira, eu posso até colocar as indicações do meu circuito. Clicando nas opções de indicação, deixa eu clicar aqui na opção de indicação, indicar eletroduto, e ele me apresenta a bitola do meu eletroduto. Posso até fazer isso para todos os meus eletrodutos e ele detalha de uma única vez. Posso gerar a minha legenda, posso gerar o meu quadro de cargas e posso gerar o meu diagrama. Vou iniciar pelo quadro de cargas. Ao gerar o quadro de cargas, eu já posso escolher o diagrama unifilar, bifilar ou trifilar. Clicando em OK. Aguardo aqui o software pegar as informações. Posso ir pela potência, o critério ele vai usar para o dimensionamento do meu alimentador o critério de soma das cargas, fase mais carregada ou média das fases. Vou pegar aqui a fase mais carregada. Já tenho a visualização do resultado do meu quadro, com as informações da projeção da minha tubulação, da minha fiação, pelos dimensionamentos, e posso detalhar o meu quadro. E automaticamente ele também já vai gerar o meu diagrama unifilar, lembrando que pode ser unifilar, bifilar ou trifilar. Vou só mudar a cor aqui para vocês visualizarem melhor o que foi detalhado pelo software. Aqui nós temos o quadro de cargas, também temos a corrente nas fases e o diagrama. Vou gerar agora a legenda de todo o meu desenho. A legenda é gerada de maneira automática e posiciono a minha legenda também no meu projeto. Posso gerar a lista de materiais. O Proelétrica ele gera a lista de materiais de tudo que foi lançado no nosso projeto. Essa lista de materiais pode ser gerada em HTML, em RTF para o Word, em CSV para o Excel. Posso visualizar no Notepad, posso gerar em TXT ou posso gerar no desenho. Minha lista tem recursos avançados, como, por exemplo, a possibilidade de colocar ou não cores nos fios. Posso também colocar um acréscimo na tubulação ou na fiação por perda na execução e várias outras opções de geração da minha lista de materiais. Clicou em continuar. Ele está me pedindo alguns códigos aqui. E eu posiciono a minha lista. E aqui eu tenho a lista de materiais
também dividido, ó, com as informações, ó, dos fios por cores. A bitola, toda a parte de unidade e de quantidade das opções de caixa sextavada, caixa 2x4, curvas, rosqueáveis, eletrodutos rígidos, todas as informações de tomadas para chuveiro e a minha lista de materiais completa. No software Proelétrica, também nas opções do meu assistente de projeto, eu posso gerar o 3D das instalações. Eu vou gerar aqui o 3D de parte do meu desenho, confirmar as opções de geração e aguardar o software transformar os elementos em 2D para 3D. Isso pode demorar alguns segundinhos, mas ele já está fazendo toda essa geração do 3D. Clico em OK e posiciono o meu 3D para fazer a visualização do 3D. E esse 3D vira um 3D do AutoCAD, onde você pode colorir, fazer o render, o shade, alterar toda a parte de cores nos layers. Então, todos os elementos em 3D depois você pode alterar a cor, alterar as informações para de uma maneira melhor ser apresentado. Então, por exemplo, posso colocar aqui os meus eletrodutos em amarelo, posso colocar toda a parte de caixinhas, né, de apresentações dos elementos também em amarelo, para que fique melhor representado, né, da melhor maneira possível que você queira a visualização do seu 3D. E aí dar o shade, o render. Você pode utilizar o Orbit, é o 3D da sua instalação. Para você conferir a instalação, se foi tudo aí feito corretamente, todos os elementos foram lançados no ponto que você deseja.